Olá, eu me chamo Dri Novaes e aqui eu falo sobre como aprender costura do zero até as suas primeiras peças. E, para ser mais específica, eu te ensino a costurar bolsas com a tua máquina doméstica desde o início do teu aprendizado, né? E eu acredito, sim, que isso é um ponto muito importante para quando a gente deseja ou decide aprender alguma coisa, ser específico. E isso facilita, né, o nosso aprendizado durante todo o processo. Mas sim, agora a gente vai falar sobre o tema da nossa aula de hoje, que tem a ver, claro, com as bolsas, mas que também é um pouco mais geral. É um assunto que costuma ficar um pouco obscuro ou não ser tão mencionado assim na maioria dos cursos de costura. Mas que é muito importante, sim, tem a sua relevância. E esse assunto eu coloquei aí na headline como existe uma forma correta, né, de cortar o nosso tecido na hora de costurar? E por que isso? E para começar a te explicar sobre isso, eu preciso te mostrar que existem algumas características muito importantes no nosso tecido que a gente deve levar em consideração. E aqui eu estou falando, né, de tecidos planos, porque é o mais usado para costurar bolsas. Tanto os planos mais grossos como os mais finos, como o tricoline. Todos eles têm essas características que eu vou te apresentar aqui e são planos, né? É relevante que a gente entenda. E qual é a primeira característica que você deve entender e conhecer em relação ao seu tecido? É que nas laterais dele, em toda a lateral do tecido, quando a gente compra, ele tem uma largura, né? E tem um comprimento que a gente decide comprar quando vai lá na loja comprar o tecido. E na largura dele, nas laterais, ele tem uma borda que não desfia, que muitas vezes é branca ou traz algumas informações do tecido, traz uns certos furinhos assim, que a gente consegue perceber logo. E essa borda nós chamamos de auréola. E ela também é conhecida por trazer paralela a ela o nosso fio reto do tecido. E esse fio reto, principal característica dele é que ele não estica. No tecido plano, ele é realmente plano, né? Como a gente percebe aqui, ele não estica. Essa é uma das características do fio reto. Já o fio, quando eu vou aqui perpendicular à auréola, olha, a gente conheceu primeiro a auréola e ela vai servir como guia pra gente na maioria das outras características. Eu tenho aqui a auréola, perpendicular a ela eu tenho o fio de trama e aqui eu tenho uma leve elasticidade ou o tecido, a gente pode perceber que o tecido ele cede, né, um pouquinho, né? Isso é muito comum que a gente fale em roupas, né? Ah, eu vesti a roupa, ela cedeu e aí ficou maior e tudo mais, não tá cabendo mais. Inclusive, eu acredito que essa seja uma das maiores razões pra gente usar cinto, né? Mas tá bem, vamos continuar. Então, nesse sentido aqui no fio da trama, o tecido cede. Mas, além dessa característica, uma das mais interessantes é que o tecido, mesmo tecido plano, sem elasticidade, sem nenhuma porcentagem de elastano, quando eu coloco ele assim em viés, que o que seria em viés? É quando eu coloco o tecido na diagonal, numa posição diagonal em relação à auréola, certo? Quando eu coloco ele dessa posição, eu posso perceber que, olha, eu tô puxando de leve e ele estica bastante, estica muito, né? Então, essas características do nosso tecido, elas têm muito, envolvem muito o caimento que a gente vai ter no final da nossa costura e tem uma relação muito próxima com a costura de roupas. Eu sei que aqui a gente não fala sobre costura de roupas, mas isso em alguns momentos pode ser interessante que a gente saiba em relação às bolsas também, porque são os mesmos tecidos. E aí pode ser que algum problema que você venha tendo, né, tenha durante esse processo teu de aprendizado, esteja realmente ligado a essa característica do tecido, que
você não sabia antes. Então, esse é um dos fatores que tornam esse assunto importante, né? Mas sim. E além, uma das coisas que interfere no caimento, que eu acho que é interessante que a gente entenda, é que, olha, quando eu pego o tecido aqui, como se fosse em viés, o caimento dele é esse. Ele naturalmente vai criando certas ondinhas, né? E a gente já sabe, como a gente viu aqui, que ele estica. Então, se eu tenho uma bolsa nesse formato, meio enviesado, ela com certeza vai esticar um pouco, vai expandir um pouco aqui embaixo. Então, se eu não quero ter essa característica, eu preciso evitar esse tipo de corte. Já se eu deixo ele em um dos fios retos, ou reto, ou fio de trama, o meu caimento vai ser bem liso, bem plano, certo? Essa é uma primeira característica que eu acho que é interessante que a gente entenda aqui. Mas, só para recapitular, eu vou mostrar aqui uma imagem que eu achei muito interessante, que explica muito bem. A gente entendeu que o meu tecido, digamos que esse daqui é um tecido dobrado ao meio, né? Aqui tenho a auréola do tecido, que paralelamente a ela eu também tenho o fio reto, e o fio reto é aquele fio que não estica, né? Não tem essa característica de expandir ou de ceder, tanto assim, é bem... Se ele cede, é bem pouco mesmo, quase imperceptível. Já no meu fio de trama, eu percebi que o meu fio de trama, que é perpendicular à minha auréola, eu percebi que o meu tecido ele expande sim um pouco, ele cede levemente, mas cede. E também que no meu sentido de viés, ele quase que se posiciona como um tecido que tem elastano. Então, essas são as características do tecido que tem a ver com caimento. Agora, a pergunta mais importante dessa aula. Será que isso importa quando a gente está costurando bolsas? Será que todas essas informações e de como cortar o tecido, tudo isso importa quando a gente está costurando bolsa? E a resposta é sim e não. Né? Em alguns momentos vai importar, em outros não. E a gente vai começar aqui pelo não. Quando é que não importa? E por que que não importa? Não importa, o primeiro ponto de quando não importa é que normalmente, eu acho que é quase padrão que a gente estruture o tecido antes de usar. Então, quando a gente faz esse tipo de coisa, de estruturar o tecido, a gente retira essas características dele. O que vai dominar ali, naquele tecido, vai ser o estruturador. Então, se o estruturador não tem essa característica, porque normalmente o estruturador não é um tecido tramado, né? Ele não tem essa característica de esticar de um lado, de outro e tudo mais, ele vai acabar anulando as características do tecido de esticar ou não. Então, esse é um dos pontos que torna dispensável a observação de se eu estou usando o tecido na trama do fio reto ou na trama, ou se eu estou usando no viés. E tem algo até muito interessante em relação a isso. Quando eu aprendi sobre isso, não foi nem costurando. Eu aprendi sobre isso, eu não sei, eu acredito que muita gente não sabe, mas eu sou bibliotecária de formação. E quando estava ali no finalzinho da universidade, foi quase que obrigatório que eu fizesse um curso de restauração de livros e encadernação. E quando estava ali no curso, eu acabei aprendendo a como anular essas características do tecido e por que eu não podia usar o tecido, né? O tecido assim, tão simples, para fazer a capa dos cadernos. Porque se nós pegássemos um tecido ali dessa forma, na hora de colar ele na capa do caderno, ele poderia criar bolha e tudo mais, esticar, e isso a gente não queria. Então, antes de fazer essa capa, né, a gente anulava essas características do tecido, dublando ele com papel ou fazendo um processo de engomar o tecido e tudo mais. Tudo isso eu aprendi ali na hora de fazer caderno. Imagina fazendo roupas ou fazendo bolsas, né?
A gente realmente precisa ter uma certa atenção a essas características, porque elas definem o resultado, são elas que de algum modo definem o resultado das nossas peças. Mas sim, vamos continuar aqui com as bolsas. Quando a gente faz essa estruturação, a gente já sabe que não tem tanta importância pensar nessa questão de se o fio é reto, se o fio é de trama ou é em viés, porque a gente vai usar o estruturador e o estruturador vai anular aquela característica. Mas um segundo ponto que também torna um tanto irrelevante ter tanta atenção assim com o sentido do fio é quando a gente está usando um pedaço de tecido muito pequeno, ou então circular, esse tipo de coisa. Quando a gente faz isso, eu acredito que torna um tanto irrelevante, né? Essa questão de saber qual é o sentido do fio ou não. Mas isso faz parte do não. Só que existe o sim. Existem momentos que a gente precisa, sim, ter uma atenção a essas características do tecido e que elas vão ser cruciais para a gente. A primeira delas é que quando a gente vai costurar alças de bolsas, você com certeza deve evitar cortar as suas alças de bolsa no viés, porque como a gente viu, o viés ele estica bastante. Então, tenta imaginar, eu vou para costurar, fazer a minha própria alça de bolsa, eu vou precisar de uma tira de tecido. Se eu cortar ela em viés, essa tira vai esticar, ela vai ceder tanto. E a alça que você fez de um tamanho, passado pouco tempo, terá outro tamanho, e aí pode ser que uma alça fique maior que a outra, enfim. Muita coisa pode acontecer. Então, isso é um ponto a ser evitado. A não ser, né, que você só tenha o tecido em viés e tenha algum estruturador nessa alça. Aí sim, eu acho, pode até ser que seja relevante cortar essa alça em viés. Mas tem um outro ponto aqui que também é muito interessante. Não faz sentido, né, cortar essa alça em viés. Porque se você cortar a alça em viés, imagina só, eu tenho esse retângulo aqui, eu preciso de uma tira. Eu acredito que você deve concordar que é muito mais simples tirar essa tira aqui ou aqui do que pegar e cortar o meu tecido ao meio para tirar essa tira. E eu te falo isso porque eu já tive a experiência de ensinar mais de perto algumas pessoas, inclusive a minha filha, a cortar tecido, ela me ajudando aqui com a costura. E a primeira coisa que ela fez foi tentar tirar a coisa ali do meio do tecido, não sei porquê, e cortar em qualquer sentido. Então, sim, a gente. Essa é uma informação importante. Por mais que pareça tão natural que a gente, não, eu preciso de uma tira, eu vou tirar aqui da borda. Pode ser que não. Pode ser que por não ter essa proximidade com a costura ainda, né? Por ainda não ter essa vivência de lidar com o tecido, você não escolha essa borda mais reta, e sim o viés. Então, evite o viés nesse ponto. Outro ponto que eu também acho que é muito interessante, e eu já passei por isso, é que, como eu te falei, nós não tem tanta importância levar em consideração essas características quando a gente vai estruturar o tecido. E a gente quase sempre estrutura o tecido que a gente vai usar para fazer bolsas. Mas essa estruturação muitas vezes é feita só na parte externa do tecido e no forro não. Eu não sei, para quem já tem uma certa convivência com a costura e já fez algumas coisas, é muito comum que quando a gente está trabalhando com um tecido de forro que não é estruturado, ele estique um pouco mais e fique, mesmo que a gente tenha cortado no tamanho exato do tecido exterior, na hora de costurar, e principalmente de aplicar zip, ele estique levemente e fique com uma bordinha maior nas laterais, uma bordinha maior do que o do tecido externo. Então, quando for cortar o tecido, também, uma coisa que você deve observar, né, mesmo que não tenha que ter tanta atenção assim
com o sentido que você vai cortar o tecido. Uma coisa a observar é que você deixe ele o mais alinhado a esses fios retos, né, reto e de trama, o possível, para que você evite que a sua peça, o seu tecido que você vai usar como forro, tenha essa coisa de ficar cedendo ou tudo mais. E outro ponto, como eu falei da alça, é que cortando assim, né, começando das laterais e mantendo essa coisa mais reta do tecido, mantendo esse hábito de cortar nos fios mais retos do tecido ao invés do viés, você vai acabar conseguindo aproveitar melhor o seu tecido. E quando a gente fala de bolsas, principalmente as que eu sugiro que as iniciantes comecem a praticar, a maioria delas são retangulares, então retangulares ou quadradas, então a gente consegue fazer esses cortes mais retos, evitando o corte em viés, com facilidade, né? E além do fato de a gente perceber que o forro fica um pouquinho maior quando a gente está aplicando o zíper, esse nem é um grande problema, mas existem muitas bolsas que a gente faz o forro e a parte externa separado, e existe uma necessidade muito grande que elas tenham um tamanho igual no final, porque a gente vai precisar encaixar uma na outra. E isso a gente já faz mantendo uma costura, uma margem de costuras igual, né? Para que no final elas tenham o mesmo tamanho, fazendo corte igual e tudo mais. Só que se você não observar o sentido, né? Se você não fizer o seu corte, como eu te falei, mantendo ele alinhado a esses fios mais retos ou o fio de trama do teu tecido, né? Que são os que menos esticam, se você, por acaso, sem querer, acabar cortando esse teu tecido em viés, existe uma chance muito grande de que, mesmo que você tenha feito todo o corte certinho, mesmo que você tenha costurado com a mesma margem, quando você chegar lá para fazer esse encaixe, o teu tecido que foi cortado em viés, ele ceda e não fique do mesmo tamanho que o tecido externo, prejudicando o teu acabamento, prejudicando a tua paz na hora de costurar. Então, é importante que a gente observe o sentido do tecido nesses pontos, né? Nesses quesitos. E um outro momento que também é importante e que eu acredito que seja até um pouco evidente é que quando a gente precisa trabalhar com viés, a gente sim precisa cortar o nosso tecido de um modo enviesado, né? No sentido de viés. E existem até algumas formas de fazer isso de modo a aproveitar melhor o nosso tecido e evitar desperdícios. E também, né, fazer um viés contínuo. Mas um outro ponto também que é interessante e eu não uso muito, mas já usei, é na fabricação de vivo. Quando a gente vai fazer o próprio vivo, que ele também precisa ter essa característica de esticar levemente, é importante que você corte o tecido enviesado. Mas sim, gente, eu espero que tenha ficado bem claro para você essas características do nosso tecido, né? Que tem lado que estica, lado que não estica, lado que cede, que não cede, enfim. E só para deixar tudo bem claro aí, a gente vai fazer uma recapitulação aqui do que a gente falou no vídeo, né? Eu te falei que o tecido, ele tem 3 características que são muito importantes pra gente, que é o fio reto, que é esse fio que não estica, o fio de trama, que é perpendicular ao fio reto e também perpendicular à auréola do teu tecido, e ele cede levemente, e o sentido do viés, que estica bastante, e isso, em alguns pontos, é muito favorável pra gente. E que quando se trata de roupas, isso é muito importante. Mas nas bolsas a gente também tem uma resposta um pouco dupla de sim e não, né? Nas roupas é importante sempre. Todas as roupas que a gente vai fazer, elas vêm com essa informação de como é que o tecido deve ser, que o molde deve ser posicionado no tecido, com essa informação do fio. Mas quando a gente vai fazer bolsas, existe um sim e um não.
existe um momento que não é tão interessante nem relevante que a gente fique pensando tanto nisso ou observando tanto isso, que é quando a gente faz a estruturação do tecido ou quando a gente vai usar um tecido muito pequeno. Ou até mesmo, uma coisa que eu não falei, né, anteriormente, ou até mesmo quando a gente vai fazer um patchwork básico, assim, aquele que a gente faz de modo bem rudimentar, só para aproveitar os nossos retalhos. Nesse caso, não é importante. Os pedacinhos normalmente são muito pequenos, então não é relevante. E também no patchwork a gente estrutura, então anula essa característica do tecido. E em outros pontos, sim, é relevante que a gente observe quando a gente vai cortar um tecido que não vai ser estruturado, como um tecido de forro, quando a gente vai fazer uma alça, é importante evitar o sentido do viés e em alguns casos, evitar até o sentido da trama, que tem essa característica de ceder um pouco. E que quando a gente precisa de um viés, sim, a gente tem que observar isso, porque no fim das contas a gente quer um viés. Então, essa era a informação que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado tudo claro. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.